Estou tirando o meu dinheiro da conta. Você já deu o seu para a sua esposa. Eu disse ao meu filho, Cássio, mantendo a minha voz o mais firme que eu pude naquele momento. As minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o telefone, mas as minhas palavras saíram claras, não deixando margem para dúvidas. Do outro lado da linha, eu ouvi a sua respiração engasgar, aquele som de alguém prestes a explodir, mas tentando se controlar. Mas, mãe, Verônica ainda precisa de R$ 300.000. Ela já está a caminho em um carro de aplicativo. Ele gritou com uma indignação que perfurou o meu peito como uma faca. Eu permaneci em silêncio, sentindo o meu coração palpitar tão forte que eu achei que ele fosse saltar da minha caixa torácica. Então, eu ouvi a campainha do meu apartamento tocar. Eu desliguei o telefone. Eu caminhei em direção à porta com pernas pesadas, sentindo que cada passo me levava para um precipício sem volta. Quando eu a abri, lá estava ela, Verônica, a minha nora. Ela vestia um longo vestido cor de champanhe, que devia ter custado mais do que 3 meses do meu aluguel. Saltos altíssimos que pareciam um insulto à gravidade e uma bolsa de grife que eu reconheci por ter visto em uma revista de moda que ela acidentalmente deixou na minha mesa de centro na última vez que me visitou. Ela entrou sem esperar por um convite, com aquela arrogância que eu conhecia tão bem, olhando para mim de cima a baixo, como se eu fosse uma mancha em seu mundo perfeito. Eu fiquei atordoada, não pelas suas roupas caras ou pela sua atitude. Eu fiquei atordoada porque naquele momento, vendo-a entrar no meu humilde apartamento com tanta pompa, eu entendi com absoluta clareza que eu tinha sido uma tola por 2 anos inteiros. O meu nome é Eliana. Eu tenho 63 anos e sou viúva há 5. O meu marido, Arnaldo, que Deus o tenha, trabalhou a vida inteira como contador em uma empresa de médio porte. Nós não ganhamos uma fortuna, mas ele era um homem prevenido, do tipo que economizava cada real pensando no futuro. Quando ele faleceu de um ataque cardíaco fulminante, ele me deixou R$ 800.000 em poupança, uma fortuna para alguém como eu, que sempre viveu dentro do meu limite, sem luxos, sem exageros. Aquele dinheiro representava 20 anos de sacrifícios, de não sair para jantar, de comprar roupas nas liquidações das lojas de departamento, de férias canceladas. Era o legado de um bom homem que queria ter certeza de que eu ficaria bem quando ele não estivesse mais aqui. E eu, como esposa grata, guardei aquele dinheiro como se ele fosse sagrado. Eu vivia da minha pequena aposentadoria. Trabalhava meio período em uma livraria de bairro para evitar tocar na poupança e prometi a mim mesma que o dinheiro só seria usado em uma emergência de verdade. Eu tenho um filho, Cássio, de 35 anos, engenheiro, um bom rapaz. Ou pelo menos era o que eu pensava. Eu o criei sozinha depois que o meu marido se foi. E eu achava que nós tínhamos mantido aquela conexão especial de mãe e filho, aquela confiança inquebrável, até 2 anos atrás, quando ele conheceu Verônica em uma conferência de trabalho em São Paulo. Eles se casaram 6 meses depois. Desde o primeiro dia, eu soube que aquela mulher era puro veneno. Na primeira vez que ela veio ao meu apartamento, Verônica entrou olhando para tudo com uma careta de desprezo mal disfarçada. Ela tocou nas cortinas da minha sala como se ela fosse pegar uma doença. Há quanto tempo você não redecora, Eliana? Ela perguntou com aquela voz doce que usava para mascarar a sua crueldade. Deve ser difícil acompanhar as tendências na sua idade. Eu senti o golpe, mas sorri. Eu sempre fui de engolir o orgulho para manter a paz na família. Cássio riu nervoso e mudou de assunto. Mas eu vi como ela o olhava, como apertava a mão dele como quem diz: "Está vendo onde a sua mãe mora?" Nas semanas seguintes, os comentários continuaram. Que as minhas roupas estavam muito antiquadas, que a minha comida era muito simples, só arroz com feijão e bife, que o meu apartamento era muito pequeno para receber convidados. Cada frase era uma alfinetada pequena, mas constante. Cássio começou a me visitar menos. Quando ele vinha, ele trazia desculpas de Verônica. Ela estava ocupada. Ela estava cansada. Ela tinha compromissos. Nunca era: ela não quer vir porque ela acha que a sua mãe está abaixo dela. Mas eu sabia. Mãe sempre sabe. 6 meses após o casamento, Cássio chegou em casa uma tarde, parecendo preocupado. "Mãe, eu preciso falar algo importante com você."
ele disse enquanto se sentava no meu sofá antigo, o mesmo onde eu o aninhava quando ele era criança e tinha pesadelos. O meu coração disparou. Eu pensei que ele fosse me dizer que Verônica estava grávida ou que eles estavam com problemas conjugais. Eu jamais imaginei o que viria a seguir. Mãe, Verônica e eu estamos pensando no futuro, em comprar uma casa maior em um condomínio no interior, em ter filhos logo. Mas às vezes surgem despesas inesperadas, emergências. Você sabe como é a vida. Ele fez uma pausa, mordendo o lábio como ele fazia quando era criança, pedindo permissão para algo que ele sabia que não devia. Eu estava pensando, o que você acha de nós abrirmos uma conta conjunta, só como precaução, para que se eu precisar de ajuda urgente, eu possa acessar sem ter que te incomodar a todo momento? Você sabe, eu jamais tocaria nesse dinheiro a não ser que fosse absolutamente necessário. Eu olhei para ele, procurando em seus olhos o menino que nós criamos com tanto amor. De quanto dinheiro você está pensando? Eu perguntei com a minha voz trêmula. Eu não sei. Talvez 300 mil reais. É só por garantia, mãe. Eu tenho as minhas economias, mas nunca se sabe. E assim, você não precisa se preocupar em estar disponível se algo urgente acontecer comigo. O golpe estava perfeitamente armado. Apelava ao meu amor de mãe, ao meu medo de não estar lá quando o meu filho precisasse. Eu, que guardara aquele dinheiro com tanto zelo por 5 anos, concordei porque ele era o meu filho, porque eu confiava nele, porque eu jamais imaginei que por trás daquele pedido estava a mão de Verônica, manipulando os fios como uma mestre marionetista. Na semana seguinte, nós fomos juntos ao banco. Cássio me abraçou quando nós saímos. Ele disse, obrigado, mãe. Você é a melhor. Eu senti-me bem, útil, importante. Eu pensei que estava ajudando o meu filho a construir o seu futuro. Que burra eu fui! Nos 2 primeiros meses após a abertura da conta conjunta, nada aconteceu. Cássio me ligava toda semana. Ele perguntava como eu estava, se eu precisava de alguma coisa. Eu senti-me tranquila, pensando que talvez eu tivesse julgado mal Verônica, que talvez ela fosse apenas uma mulher moderna com gostos diferentes dos meus. Que ingênua! O primeiro saque veio em uma terça-feira à tarde. Eu recebi uma notificação do banco no meu celular. Saque efetuado. 15 mil reais. Eu senti um nó no estômago. Eu liguei para Cássio imediatamente. Filho, eu vi que você sacou dinheiro da conta. Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? A voz dele soou normal, relaxada. Ah, sim. Mãe, nós tivemos um problema com o carro. A caixa de câmbio precisou de um conserto urgente. Você sabe como são essas concessionárias. Elas cobram uma fortuna, mas está resolvido. Não se preocupe. Eu quis acreditar. Eu disse a mim mesma que era para isso que o dinheiro servia, para emergências reais. Mas algo no meu peito não estava certo. 2 semanas depois, outro saque. 20 mil reais. Desta vez, Cássio se antecipou e me ligou antes que eu pudesse perguntar. Mãe, você vai receber uma notificação. Verônica teve um problema de saúde. Nada grave, mas precisou de uns exames médicos muito caros. Você sabe como é o sistema de saúde brasileiro. Os planos e coparticipações são insanos. Eu aceitei a explicação, mas o nó no meu estômago começou a apertar. No mês seguinte, foram 30 mil reais. Reformas na casa. Mãe, um cano estourou e quase alagou o andar de baixo. Foi uma emergência. Depois, 40 mil reais. As taxas do seguro do carro subiram e nós tivemos que pagar uma bolada. Depois, 22 mil reais. Despesas de trabalho da Verônica. Ela precisou de um guarda-roupa profissional novo para umas reuniões importantes. Cada vez a explicação vinha mais rápida, mais ensaiada, mais vazia. Em 4 meses, 127 mil reais haviam desaparecido daquela conta. Certa tarde, a minha amiga Ruth veio tomar um café no meu apartamento. Ruth me conhece há 30 anos. Ela é daquelas amigas que te falam a verdade, mesmo que doa. Eliana, eu vi a sua nora outro dia no shopping do centro, ela disse enquanto mexia o café. Ela estava saindo de uma boutique de luxo com umas 6 sacolas, e não eram sacolas de liquidação. Eliana, nós estamos falando de marcas onde um par de sapatos custa o que eu ganho em 1 mês. Eu senti o sangue subir ao meu rosto. Talvez ela estivesse comprando presentes, eu disse, defendendo o indefensável.
Ruth olhou para mim com aquela expressão que diz: Você está se ouvindo? Eliana, acorda. Aquela mulher está usando o seu filho para drenar a sua conta. Quanto dinheiro você colocou lá? Eu não queria responder. Ruth suspirou e pegou a minha mão. Amiga, vá ao banco. Verifique o extrato. Você não precisa dizer nada ao Cássio ainda. Apenas olhe, por favor. Naquela noite, eu não consegui dormir. As palavras de Ruth giravam na minha cabeça como um disco riscado. Na manhã seguinte, eu fui ao banco. Eu pedi um extrato detalhado dos últimos 4 meses. Quando a caixa me entregou os papéis, eu senti as minhas mãos tremerem. Eu sentei-me em um banco no hall e comecei a ler. O que eu vi me tirou o fôlego. Saques em salões de beleza, R$ 12.000. Churrascarias caras, R$ 8.000. Lojas de roupas de grife, R$ 23.000. Spas e tratamentos faciais, R$ 6.000. Joias, R$ 15.000. Cabeleireiro, R$ 4.000. Sapatos, R$ 7.000. Perfumes, R$ 3.000. Não havia conserto de carro, nem exames médicos, nem cano estourado. Apenas luxos, caprichos, pura vaidade. Eu senti-me afogando ali mesmo, no meio do banco, cercada de pessoas vivendo as suas vidas normais, enquanto a minha desmoronava. Eu guardei os papéis na bolsa com as mãos trêmulas e saí para a rua. Eu caminhei sem rumo por 1 hora, chorando, sentindo a raiva crescer no meu peito como um incêndio. Quando eu cheguei em casa, eu liguei para Cássio. Eu preciso que você venha aqui agora. É urgente. A voz dele soou preocupada. O que houve, mãe? Você está bem? Venha. Apenas venha. Ele chegou meia hora depois, parecendo assustado. Eu estava sentada à mesa da cozinha com os extratos bancários à minha frente. Sente-se, eu disse com uma voz que eu não reconheci como a minha. Cássio se sentou devagar, olhando para os papéis. O rosto dele mudou. Ele foi de preocupação à culpa em segundos. Mãe, eu não consigo explicar. Explicar o quê? Eu o interrompi. Explicar que você mentiu para mim? Explicar que a sua esposa gastou R$ 127.000 do meu dinheiro em roupas, sapatos e salões de beleza enquanto você me falava de emergências médicas e canos quebrados? Cássio baixou o olhar. Eu o vi morder o lábio. Aquele gesto de criança culpada que não me dava mais ternura, mas nojo. Mãe, a Verônica precisa se sentir bem. Ela vem de uma família rica. Ela está acostumada a certas coisas. Eu quero que ela seja feliz. Eu senti algo se quebrar dentro de mim. E o que eu sou, Cássio? Eu sou o caixa eletrônico pessoal da sua esposa? Eu sou a velha burra que trabalha para que ela possa comprar sapatos de R$ 1.000? Não é assim, mãe. É que às vezes ela fica estressada e comprar coisas a relaxa. Não é nada sério. Não é nada sério? Eu repeti, sentindo a minha voz aumentar o volume. O seu pai se matou de trabalhar por 20 anos para economizar esse dinheiro. Ele morreu de ataque cardíaco porque ele trabalhava 12 horas por dia para garantir que eu ficasse bem. E você o dá para a sua esposa relaxar comprando bolsas que custam mais que o meu aluguel. Cássio levantou da cadeira, irritado. Quer saber, mãe? Você está exagerando. A Verônica é a minha esposa, a minha família. Você tem R$ 800.000 guardados. Você não vai morrer por nos ajudar um pouco. Você é egoísta. Aquela palavra me atingiu como um tapa. Egoísta. Eu, que vivi com o mínimo para manter aquele dinheiro seguro. Eu, que trabalhava em uma livraria aos 63 anos para não tocar na poupança. Eu, que neguei a mim mesma até um café na rua para economizar. Egoísta. Saia da minha casa. Eu disse com uma calma que me surpreendeu. Agora mesmo, saia. Cássio ficou parado no meio da minha sala, olhando para mim como se eu fosse uma estranha. Você está me expulsando? Eu, o seu filho? A voz dele tinha aquele tom de vitimismo que Verônica havia aperfeiçoado nele. Sim, eu estou te expulsando e amanhã eu vou ao banco fechar essa conta conjunta. Eu não vou permitir que você continue mentindo na minha cara enquanto a sua esposa gasta o dinheiro que o seu pai suou por 20 anos para ganhar. Ele riu, mas era uma risada amarga, cheia de desprezo. Tudo bem, mãe. Fique com o seu dinheiro. Fique sozinha neste apartamento triste, agarrada às suas contas como se fossem a única coisa que você tem na vida. Eu tenho uma família. Eu tenho uma esposa que me ama. Eu não preciso de você.
Cada palavra era uma facada. Ele saiu batendo a porta tão forte que as paredes vibraram. Eu fiquei ali, no meio do silêncio, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Naquela noite, eu não dormi. Eu passei a noite olhando para o teto, pensando em todos os momentos em que Cássio era um menino doce. Quando ele me abraçava e me dizia que eu era a melhor mãe do mundo, onde aquele menino havia se perdido? Em que momento Verônica o havia transformado neste homem que olhava para mim como se eu fosse um obstáculo no seu caminho para a felicidade? Na manhã seguinte, eu fui ao banco assim que ele abriu. Eu disse à Caixa que eu queria fechar a conta conjunta e transferir todo o dinheiro restante para uma nova conta, unicamente no meu nome. Ela verificou o sistema e o seu rosto mudou. Senhora, eu lamento informar que esta conta foi esvaziada ontem, às 8 da noite. O saldo atual é de R$ 230. Eu senti o chão se mover sob os meus pés. Como? Quem fez o saque? Foi uma transferência online autorizada pelo Sr. Cássio Miller. R$ 172.800 transferidos para outra conta. Eu agarrei-me ao balcão para não cair. Ele havia feito isso. O meu próprio filho havia esvaziado a conta após a nossa briga, como um ato de vingança. Como uma cusparada final no meu rosto. Eu saí do banco sentindo que eu caminhava em um pesadelo. R$ 300.000. Todo o dinheiro que eu havia colocado naquela conta havia desaparecido em menos de 5 meses. Eu cheguei em casa e sentei no sofá, olhando para o vazio. O telefone tocou. Era Ruth. E aí, você foi ao banco? Eu contei-lhe tudo entre soluços. Ruth ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse com uma voz firme: Eliana, me escute bem. Você ainda tem R$ 500.000 na sua conta pessoal. Vá agora mesmo e se certifique de que essa conta esteja completamente blindada. Mude as senhas, retire qualquer autorização, faça o que for necessário, porque isso não vai acabar aqui. Ela estava certa. Eu segui o seu conselho imediatamente. Naquela mesma tarde, eu troquei todos os códigos de acesso. Eu solicitei ser notificada de qualquer movimentação por mensagem de texto e e-mail e deixei instruções claras de que ninguém além de mim poderia realizar operações naquela conta. Nos 3 dias seguintes, Cássio não me ligou. Eu também não o procurei. A dor no meu peito era tão grande que eu mal conseguia respirar. Eu passei o tempo sentada em casa, olhando fotos antigas de quando ele era criança, me perguntando onde eu havia falhado como mãe. No 4º dia, eu recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Sogra, nós precisamos conversar. Verônica. Eu senti um arrepio. Aquela mulher tinha a audácia de me escrever depois de tudo. Eu não respondi. 1 hora depois, o meu telefone tocou. Era ela. Eu deixei tocar até cair na caixa postal. Ela ligou de novo, e de novo, e de novo. Finalmente, eu atendi. O que você quer, Verônica? A voz dela soou doce, quase suplicante. Eliana, eu sei que as coisas ficaram tensas com Cássio, mas nós somos família, não somos? Nós devemos resolver isso como adultos. Eu não tenho nada para resolver com você. Vocês dois roubaram R$ 300.000 da minha conta. Roubaram? Que palavra forte, Eliana. Cássio tinha acesso legal àquela conta. Ele apenas pegou o que nós precisávamos. Além disso, você tem muito mais dinheiro guardado. Não é como se você fosse passar fome. O meu sangue ferveu. Aquele dinheiro é meu. O meu marido o economizou trabalhando até cair. Ele não é um fundo para você comprar bolsas de luxo e fazer as unhas. Verônica suspirou, como se eu fosse uma criança estúpida que não entendia as coisas. Olha, Eliana, Cássio e eu estamos construindo uma vida juntos, uma vida de qualidade. Você já viveu a sua vida. Você já teve o seu tempo. Agora é a nossa vez. Você não quer ver o seu filho feliz? Ou você é tão egoísta que prefere morrer com uma pilha de dinheiro no banco enquanto o seu único filho luta para progredir? O meu filho é engenheiro. Ele ganha um bom salário. Ele não está lutando por nada. Ele está sendo manipulado por uma sanguessuga que o usa para roubar a própria mãe. Houve um silêncio do outro lado. Quando Verônica falou novamente, a sua voz não era mais doce. Era fria, ameaçadora. Cuidado com o que você diz, velha. Cássio é o meu marido agora. Eu sou a prioridade dele, não você. Se você continuar sendo tão difícil, você vai acabar completamente sozinha.
sem filho, sem família, sem ninguém. É isso que você quer? Eu desliguei o telefone com as minhas mãos tremendo de raiva. Naquela noite, Cássio me ligou. A voz dele soava cansada. Mãe, Verônica me disse que vocês conversaram. Por que você tem que ser tão dura com ela? Ela só quer se dar bem com você. Cássio, a sua esposa me ameaçou. Ela me disse que eu vou acabar sozinha se eu não continuar dando dinheiro para ela. Mãe, você está exagerando. Verônica jamais faria isso. Você está inventando coisas porque está ressentida. Eu não pude acreditar no que eu estava ouvindo. Ressentida. Ressentida pelo quê? Por ter sido roubada pelo meu próprio filho. Ninguém te roubou. Aquele dinheiro estava em uma conta conjunta. Eu tinha o direito de usá-lo. Quer saber? Eu estou cansado disso. Verônica estava certa. Você é uma velha amargurada que não suporta me ver feliz. E ele desligou. Eu fiquei ali segurando o telefone, sentindo algo morrer dentro de mim. 2 semanas de silêncio absoluto se passaram. Eu continuei indo trabalhar na livraria, fingindo que estava tudo bem, sorrindo para os clientes enquanto por dentro eu desmoronava. Ruth vinha me visitar quase todos os dias. Ela me forçava a comer, a sair para caminhar, a não me trancar na minha dor. Eliana, você fez o certo. Você colocou limites. Agora ele tem que decidir que tipo de homem ele quer ser. Eu concordava. Mas no fundo, eu desejava que o telefone tocasse, que Cássio ligasse pedindo perdão, dizendo que tinha sido um erro, que Verônica o havia manipulado. Mas o telefone permaneceu em silêncio. Certa tarde, enquanto eu organizava livros na loja, eu recebi uma mensagem de texto de Cássio. Dizia apenas: eu preciso falar com você urgentemente. É sobre dinheiro. Por favor, mãe. O meu coração disparou. Eu pensei que talvez ele tivesse caído em si, que estivesse vindo pedir desculpas. Eu respondi: venha em casa hoje à noite, às 7. Ele chegou na hora, mas não veio sozinho. Verônica estava com ele. Quando eu abri a porta e a vi parada ali com um sorriso que não alcançava os seus olhos, eu soube que eles não vinham pedir perdão. Eles vinham pedir mais. Eles entraram no meu apartamento como se eles fossem donos do lugar. Verônica vestia um vestido off-white que parecia ter saído de uma boutique cara, os saltos tilintando no meu chão humilde como um lembrete constante da diferença entre nós. Cássio tinha olheiras fundas. Ele parecia cansado, derrotado. Mãe, obrigado por nos receber, ele disse com uma voz que tentava soar casual, mas quebrava nas bordas. Eu não respondi. Apenas olhei para eles, esperando que eles dissessem o que eles tinham para dizer. Verônica sentou no meu sofá como se ela estivesse posando para uma capa de revista. Cruzou as pernas com elegância estudada e me deu um sorriso que embrulhou o meu estômago. Eliana, eu sei que nós tivemos as nossas diferenças, mas nós somos família, e famílias se perdoam, não é? Eu permaneci em pé, com os braços cruzados. Diga-me por que vocês vieram. Eu não tenho tempo para teatro. Cássio pigarreou, nervoso. Mãe, a situação é que... Bem, Verônica e eu temos pensado no nosso futuro. Nós queremos comprar uma casa maior, em um bairro melhor. Nós já encontramos uma que nós amamos, mas nós precisamos completar a entrada. Eu senti a raiva começar a ferver nas minhas veias. Verônica se inclinou para a frente com aquela expressão de quem está prestes a pedir um favor pequeno e insignificante. Nós precisamos de 200 mil reais, Eliana. Eu sei que parece muito dinheiro, mas pense nisso como um investimento no futuro do seu filho, no futuro dos seus netos. Quando nós os tivermos. Eu ri. Foi uma risada seca, amarga, que veio da minha alma. Vocês estão me pedindo 200 mil reais depois de terem gasto 300 mil reais em salões de beleza e sapatos? O sorriso de Verônica endureceu. Nós usamos esse dinheiro para despesas legítimas da nossa vida de casados. Cássio tinha direito àquele dinheiro. Ele estava em uma conta conjunta. Agora, nós estamos pedindo ajuda para algo importante, algo que beneficia toda a família. Eu não tenho família, eu disse, olhando diretamente para Cássio. A minha família morreu no dia em que o meu filho decidiu que a sua esposa caprichosa era mais importante do que a mulher que o deu à luz e o criou sozinha por anos. Cássio baixou o olhar. Eu vi como ele cerrava os punhos, como ele lutava internamente entre a lealdade à mãe e o controle que Verônica exercia sobre ele. Mãe, não seja dramática.
Nós estamos apenas pedindo ajuda. Você tem o dinheiro. Ele não vai fazer falta. Não vai fazer falta? Eu repeti, sentindo a minha voz tremer de fúria contida. Eu tenho 63 anos, Cássio. Eu trabalho em uma livraria ganhando salário mínimo porque eu não quero tocar naquele dinheiro. Aquele dinheiro é a minha segurança, a minha reserva para quando eu estiver mais velha e não puder trabalhar. Ele é a única coisa que me resta do seu pai, a única coisa que me dá paz para dormir à noite. Verônica soltou um bufo de impaciência. Por favor, Eliana, você tem 500 mil reais. O que você vai fazer com tanto dinheiro na sua idade? Levar para o túmulo? Sejamos realistas. Você já viveu a sua vida. Você já teve a sua casa, o seu marido, o seu filho. Agora é a nossa vez. Dê-nos o dinheiro e pare de ser tão egoísta. Eu olhei para ela. Esta mulher que havia entrado na nossa vida como um tornado, destruindo tudo em seu caminho. Saia da minha casa agora. Verônica riu como se eu tivesse contado uma piada. Sério, você vai nos expulsar assim? Cássio, diga algo para a sua mãe. Cássio finalmente levantou o olhar. Por um segundo, eu vi um brilho do menino que ele costumava ser, do filho que me abraçava quando ele tinha medo. Mas aquele brilho se apagou tão rápido quanto surgiu. Mãe, se você não nos ajudar com isso, eu não sei se nós poderemos continuar tendo um relacionamento. Verônica é a minha esposa. Eu tenho que estar ao lado dela. As palavras me atingiram como pedras. Então, eu acho que nós não temos mais nada para conversar. Verônica levantou-se do sofá com movimentos lentos e teatrais. Que pena, Eliana. Uma pena de verdade. Mas que fique registrado que esta foi a sua decisão. Você escolheu o dinheiro em vez do seu próprio filho. Eles saíram, deixando a porta aberta de propósito, como um gesto final de desprezo. Eu sentei-me no sofá onde Verônica estivera sentada um momento atrás e chorei como eu não chorava desde o funeral do meu marido. Naquela noite, Ruth veio me ver. Eu contei-lhe tudo enquanto preparava um chá na minha pequena cozinha. Ela ouviu em silêncio e depois disse: Eliana, você fez o certo. O que eles estão fazendo é abuso financeiro. Eles estão te manipulando emocionalmente para extrair dinheiro de você. Mas ele é o meu filho, Ruth, o meu único filho. Eu sei, amiga. Mas às vezes, o amor de mãe também significa impor limites, mesmo que doa. Porque se você continuar dando dinheiro a eles, isso nunca terá fim. Sempre haverá outra casa, outro carro, outro capricho da Verônica. Eu sabia que ela estava certa, mas isso não fazia doer menos. Os dias seguintes foram um calvário. Toda vez que o telefone tocava, o meu coração disparava, esperando que fosse Cássio, mas nunca era ele. Uma semana após aquela visita, eu recebi outra mensagem de texto. Desta vez, era de Cássio. Mãe, Verônica está grávida. Nós vamos ser pais. Mais do que nunca, nós precisamos do seu apoio financeiro. Por favor, pense nisso. É o seu neto. Eu li a mensagem várias vezes, sentindo as emoções girarem no meu peito. Um neto. Eu seria avó. Uma parte de mim queria ligar para ele imediatamente, chorar de felicidade, oferecer todo o apoio do mundo. Mas outra parte, a que havia aprendido a desconfiar nestes últimos meses, me dizia que algo não estava certo. Eu liguei para Ruth. Ele diz que Verônica está grávida, que eles precisam de dinheiro para o bebê. Ruth suspirou do outro lado da linha. E você acreditou? Eu não sei. Por que ele mentiria sobre algo assim? Eliana, ele já mentiu sobre conserto de carro, sobre emergências médicas, sobre cano quebrado. Por que uma gravidez seria diferente? É a cartada perfeita para te manipular. Ela estava certa. Eu não respondi à mensagem. 2 dias depois, Cássio apareceu na livraria onde eu trabalho. Ele entrou pouco antes de nós fecharmos, parecendo desesperado. Mãe, eu preciso falar com você. É urgente. Eu olhei para ele por trás do balcão, sentindo o meu coração se partir, vendo como ele estava abatido. O que você quer, Cássio? É a Verônica. Ela está grávida de 3 meses. Nós tivemos muitas despesas médicas, vitaminas, consultas especiais. Nós precisamos de 50 mil reais para cobrir tudo. 50 mil reais para vitaminas? Eu perguntei com incredulidade. São tratamentos especiais, mãe.
É uma gravidez de risco. Por favor, é o seu neto. Você não se importa com o seu neto? Eu senti algo se revirar no meu estômago. Cássio, se Verônica está realmente grávida e tem uma gravidez de risco, ela precisa estar em um hospital sob supervisão médica, não comprando tratamentos de 50 mil reais. Ele ficou vermelho, furioso. Agora, a senhora entende mais que os doutores. Quer saber? Esquece. Esquece tudo. Eu não sei por que eu vim pedir ajuda a uma velha amargurada que prefere morrer sozinha com o dinheiro do que ajudar a própria família. Ele saiu da loja, me deixando trêmula atrás do balcão. A minha chefe, Dona Patrícia, que tinha ouvido tudo da sala dos fundos, veio preocupada. Eliana, você está bem? Não, Dona Patrícia, eu não estou. Naquela noite, sentada no meu apartamento vazio, eu tomei uma decisão. Eu ia investigar. Eu precisava saber a verdade. No dia seguinte, eu liguei para Ruth e pedi que ela me acompanhasse para fazer algo que eu jamais pensei que faria. Seguir a minha própria nora. Eu sei que parece desesperado, talvez até patético, mas eu preciso saber a verdade. Eu preciso saber se realmente existe uma gravidez ou se é apenas mais uma mentira na longa lista de manipulações. Ruth concordou sem me julgar. Às vezes a gente precisa fazer coisas desconfortáveis para descobrir a verdade, amiga. Vamos lá. Eu sabia que Verônica tinha uma rotina bem específica nas terças-feiras à tarde. Cássio havia me mencionado meses atrás, quando nós ainda conversávamos normalmente. Verônica ia ao seu salão de beleza favorito no centro, às 3 da tarde, religiosamente. Ruth e eu chegamos ao local às 2h30. Nós sentamos em uma padaria do outro lado da rua, com uma visão perfeita da entrada do salão. Às 3 em ponto, como um relógio suíço, Verônica chegou. Mas ela não chegou sozinha. Ela chegou acompanhada de 2 amigas, todas vestidas como se elas fossem para um desfile de moda, rindo alto. O que me chamou a atenção foi a roupa dela. Uma calça branca de cintura alta que se ajustava perfeitamente ao seu corpo e um cropped que revelava uma barriga completamente reta. Ruth, olhe! Eu sussurrei, apontando discretamente. Aquela é a barriga de 3 meses. Ruth apertou os olhos, observando atentamente. Eliana, aquela mulher não está mais grávida do que eu. Aquela barriga está completamente lisa. Eu senti a raiva começar a ferver no meu peito, mas me contive. Eu precisava de mais provas. Nós as seguimos discretamente quando elas saíram do salão 3 horas depois. Nós vimos elas entrarem em um restaurante elegante, um daqueles lugares onde o prato mais barato custa 50 reais. Pela janela, nós vimos elas pedindo mimosas. Álcool, uma grávida de risco, bebendo álcool. Já chega, disse Ruth, apertando a minha mão. Aquela mulher está mentindo descaradamente para você. Nós voltamos para o meu apartamento e eu sentei no sofá, sentindo o engano se revelar diante dos meus olhos com clareza cristalina. Não havia gravidez. Nunca houve. Era apenas mais uma tática de manipulação. A cartada mais baixa e desprezível que eles poderiam jogar, usando a ilusão de um neto para extrair dinheiro de mim. Naquela noite, eu não consegui dormir. Eu me revirei na cama pensando em como confrontá-los, o que dizer, como lidar com essa situação sem me destruir completamente no processo. Na manhã seguinte, eu tomei uma atitude. Eu fui ao banco e pedi para falar com o gerente da agência. Eu preciso revisar todas as contas que eu tenho aqui e garantir que mais ninguém tenha acesso a elas, eu disse firmemente. O gerente, um homem na casa dos 40 anos chamado Sérgio, olhou para mim com preocupação. A senhora teve algum problema, dona Eliana? Digamos apenas que eu aprendi a ser mais cautelosa com o meu dinheiro. Sérgio revisou todo o sistema meticulosamente. Os seus 500 mil reais estão seguros na sua conta pessoal. Ninguém mais tem acesso. A conta conjunta que a senhora tinha foi fechada conforme solicitado. Há mais alguma coisa que eu possa fazer pela senhora? Eu soltei um suspiro de alívio. Sim, eu quero que qualquer tentativa de abrir uma nova conta, qualquer pedido de empréstimo ou crédito no meu nome, exija a minha presença física aqui no banco, com identidade e uma senha que só eu saiba. Sérgio concordou, tomando notas. Excelente ideia. Qual será a sua senha? Eu pensei por um momento. Arnaldo, o nome do meu falecido marido, o homem que trabalhou 20 anos para garantir o meu futuro.
Sérgio configurou todo o sistema de segurança. Quando eu saí do banco, eu senti-me mais protegida, mas também mais triste. Eu estava tomando medidas de segurança contra o meu próprio filho. Naquela tarde, enquanto eu trabalhava na livraria, um senhor mais velho entrou. Ele era um cliente frequente, sempre gentil, sempre com um sorriso. Dona Eliana, a senhora parece preocupada. Está tudo bem? Ele perguntou enquanto folheava um livro de poesia. Eu não sei o que me deu naquele momento. Talvez fosse a exaustão. Talvez a necessidade de desabafar com alguém neutro. Mas eu lhe contei tudo. O homem ouviu em silêncio, concordando ocasionalmente. Quando eu terminei, ele fechou o livro que ele segurava e olhou para mim com olhos sábios. Minha esposa e eu passamos por algo parecido com a nossa filha, anos atrás. Não foi fácil, mas nós aprendemos que, às vezes, o maior amor é saber dizer não. A senhora está fazendo a coisa certa, protegendo o que é seu. Um filho que a ama de verdade, eventualmente entenderá isso. As suas palavras me deram um conforto inesperado. Naquela noite, eu recebi 5 chamadas perdidas de Cássio. Eu não atendi a nenhuma. Depois, as mensagens de texto chegaram. Mãe, atenda, por favor. Nós precisamos conversar urgentemente. Verônica precisa de exames caros. Mãe, a senhora não pode nos ignorar assim. Tudo bem. Se a senhora quer ser assim, ótimo. Eu desliguei o telefone e fui dormir. Pela primeira vez em semanas, eu dormi a noite inteira. Na manhã seguinte, quando eu liguei o telefone, eu tinha 20 mensagens de Cássio e 10 chamadas perdidas. A última mensagem dizia: Mãe, eu não aguento mais. Verônica diz que se eu não conseguir o dinheiro para a casa, ela vai me deixar. Por favor, me ajude. Eu estou te implorando. Eu li a mensagem e senti algo que eu não havia sentido antes. Clareza absoluta. Eu escrevi uma resposta curta e direta. Cássio, não há gravidez. Eu vi Verônica ontem bebendo champanhe em um restaurante com a barriga lisa. Eu não vou te dar mais dinheiro. Se a sua esposa te deixar por causa disso, então ela nunca te amou. Ela só amava o seu acesso à minha conta bancária. Quando você estiver pronto para falar com honestidade, eu estarei aqui. Mas sem mais mentiras, sem mais manipulações, sem mais dinheiro. Eu enviei a mensagem e desliguei o telefone novamente. Meia hora depois, alguém batia na minha porta com tanta força que eu achei que eles iriam derrubá-la. Eu olhei pelo olho mágico. Era Cássio. Ele parecia descontrolado, furioso, desesperado. Mãe, abra a porta. Nós precisamos conversar. Eu não abri. Cássio, vá para casa. Eu não abro até você se acalmar. Abra a droga da porta. Como você ousa espionar a minha esposa? Como você ousa segui-la como se ela fosse uma criminosa? Eu a vi bebendo álcool em um restaurante, Cássio. Uma mulher com gravidez de risco não bebe álcool. Eu não sou burra. Houve silêncio do outro lado da porta. Então, eu ouvi a sua voz mais baixa, mais quebrada. Mãe, por favor, se eu não conseguir esse dinheiro, Verônica vai me deixar. Ela já me disse. Ela diz que não pode ficar com um homem que não pode dar a vida que ela merece. Eu senti o meu coração doer. Cássio, você não vê o que ela está fazendo? Ela está te chantageando. Uma esposa que te ama de verdade não te deixa porque você não pode comprar uma casa de luxo para ela. Você não entende nada. Você é de outra geração. As coisas são diferentes agora. As coisas não são diferentes, filho. O amor verdadeiro nunca muda. E o que Verônica sente por você não é amor. Eu ouvi ele bater na porta com a mão, frustrado. Tudo bem, mãe, tudo bem. Fique com o seu dinheiro. Mas, quando eu me divorciar, quando eu estiver sozinho e destruído, eu quero que você saiba que a culpa foi sua. A senhora poderia ter salvado o meu casamento e você escolheu não fazê-lo. As suas palavras me machucaram, mas eu me mantive firme. Cássio, o seu casamento ser salvo ou destruído não depende do meu dinheiro. Depende de você estar disposto a enxergar a verdade, ou se você prefere continuar vivendo na mentira que Verônica construiu para você. Eu ouvi ele se afastar pelo corredor, os seus passos pesados ecoando no prédio vazio. Eu sentei-me no chão, com as costas apoiadas na porta, e chorei. Eu chorei pelo meu filho, pelo menino que ele costumava ser, pelo homem manipulado que ele havia se tornado. Eu chorei por mim, por ter que escolher entre me proteger
e agradar o meu único filho. 3 semanas se passaram sem notícias de Cássio. 3 semanas de silêncio absoluto que pesavam no meu peito como pedras. Toda manhã eu acordava esperando uma mensagem, uma ligação, algum sinal de que o meu filho ainda estava ali, do outro lado do abismo que havia se aberto entre nós. Mas nada vinha. Ruth vinha me ver quase todos os dias depois do meu turno na livraria. Ela me forçava a sair para caminhar, a comer algo decente, a não afundar na tristeza. Eliana, você fez o certo. Agora ele tem que processar tudo isso e decidir que tipo de homem ele quer ser. Ela repetia enquanto nós tomávamos café na minha pequena cozinha. Eu concordava, mas por dentro eu me sentia vazia, como se uma parte vital de mim tivesse sido arrancada. Certa quinta-feira à tarde, Dona Patrícia me chamou à sua sala na livraria. Eliana, tem alguém aqui te procurando. Diz que é urgente. O meu coração disparou. Eu pensei que fosse Cássio. Eu saí da sala e vi uma estranha esperando por mim no balcão. Ela era elegante, na casa dos 50, com cabelo perfeitamente arrumado e roupas caras, mais discretas. Senhora Eliana? Ela perguntou com um sorriso gentil. Sim, como eu posso ajudá-la? A mulher olhou em volta, certificando-se de que ninguém mais estava ouvindo. O meu nome é Catarina, eu sou a mãe da Verônica. Eu senti o chão se mover sob os meus pés. A mãe de Verônica. O que diabos ela estava fazendo aqui? Nós podemos conversar em particular? Catarina perguntou com uma voz suave, mas firme. Eu olhei para Dona Patrícia, que concordou, me dando permissão. Nós saímos da livraria e caminhamos até uma pequena praça a 2 quarteirões de distância. Nós sentamos em um banco sob uma árvore. Catarina respirou fundo antes de falar. Senhora Eliana, eu vim porque eu preciso te pedir desculpas e porque eu preciso te contar a verdade sobre a minha filha. Eu permaneci em silêncio, sem saber o que esperar. Catarina tirou um lenço da bolsa e o torceu nas suas mãos, nervosa. Verônica é a minha única filha. O meu marido e eu a criamos com todos os luxos que nós pudemos dar a ela. Talvez luxos demais. Desde muito jovem, ela aprendeu que ela podia conseguir o que ela quisesse se ela manipulasse o suficiente, se ela chorasse o suficiente, se ela ameaçasse o suficiente. Quando ela completou 25 anos, a minha filha já havia destruído as finanças de 3 namorados diferentes. Um deles acabou com dívidas tão grandes que teve que pedir falência. Nós o ajudamos a sair do problema, mas o estrago estava feito. Catarina olhou para mim com olhos cheios de lágrimas. O meu marido e eu finalmente dissemos, basta. Nós cortamos o acesso dela ao nosso dinheiro. Nós dissemos que ela tinha que aprender a viver com o que ela mesma ganhava. Foi a decisão mais difícil das nossas vidas, mas era necessária. Quando ela conheceu Cássio, eu pensei que talvez ela tivesse mudado. O emprego dele paga bem. Ele parecia um bom rapaz, estável. Mas, há alguns dias, Verônica veio à nossa casa pedindo 200 mil reais para a entrada de uma casa. Quando nós dissemos que não, ela nos contou a história toda. A conta conjunta, os 300 mil reais que ela já gastou, a suposta gravidez. Eu senti a raiva ferver nas minhas veias novamente. A suposta gravidez? Eu repeti. Catarina balançou a cabeça com vergonha em cada gesto. Não há gravidez, senhora Eliana. A minha filha está mentindo para o seu filho. E quando eu disse a ela que isso era imperdoável, que ela estava brincando com as emoções de um bom homem e da sua mãe, sabe o que ela me disse? Ela me disse que a senhora era uma velha burra que merecia ser enganada por guardar tanto dinheiro sem usá-lo. As suas palavras me atingiram como tapas. Catarina continuou, a voz embargada. Eu vim te procurar porque eu precisava te avisar. Verônica está tramando algo. Eu ouvi uma conversa telefônica que ela teve com uma amiga. Ela está convencendo Cássio a ir ao seu apartamento para pressionar a senhora até ceder. Ela diz que se eles forem juntos, se Cássio chorar e implorar o suficiente, a senhora acabará dando o dinheiro por pena. Quando eles planejam vir? Eu perguntei com a voz tensa. Hoje, à noite. Verônica disse a Cássio que ela já chamou um carro de aplicativo, que só faltam 300 mil reais para fechar o negócio da casa, que é a última chance deles. Eu olhei para o meu relógio. Eram 5 horas da tarde. Catarina pegou a minha mão. Senhora Eliana, eu sei que eu não tenho o direito de te pedir nada, mas por favor,
Não dê aquele dinheiro a eles. Não apenas porque ele é seu e a senhora o ganhou, mas porque se a senhora o fizer, isso nunca terá fim. A minha filha é como um poço sem fundo. Enquanto a senhora tiver dinheiro, ela vai encontrar maneiras de extraí-lo. Por que a senhora está me contando tudo isso? Eu perguntei, olhando-a diretamente nos olhos. Porque eu estou cansada de ver a minha filha destruir vidas. Porque Cássio parece um bom homem, e ele não merece isso, e porque a senhora não merece ser tratada assim, nesta fase da vida em que deveria estar tranquila e em paz. Catarina levantou-se do banco. Há mais uma coisa que a senhora deve saber. Verônica disse a Cássio que, se a senhora não der o dinheiro hoje, ela vai deixá-lo. Ela já está com as malas prontas. Ela está usando o ultimato como pressão final. Eu senti uma mistura de raiva e tristeza tão intensa que eu pensei que fosse explodir. Obrigada por me contar tudo isso, Catarina. Ela concordou. Não tem que me agradecer. Só peço que seja forte. Eu sei que ele é o seu filho, e isso é dolorosamente difícil, mas a senhora precisa se proteger. Eu voltei para a livraria e pedi permissão à dona Patrícia para sair mais cedo. Quando eu cheguei ao meu apartamento, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para Ruth. Eles vêm hoje à noite, Verônica e Cássio, com uma exigência final de R$300.000. Ruth ficou em silêncio por alguns segundos. Você quer que eu esteja aí com você? Não, eu preciso fazer isso sozinha. Mas eu preciso de você no telefone, pronta, só por precaução. Conte comigo, amiga. E Eliana, lembre-se, você não deve nada a eles. Absolutamente nada. Eu desliguei e sentei no meu sofá para esperar. Eu preparei um chá, embora as minhas mãos tremessem tanto que eu quase derrubei a xícara. Eu verifiquei o meu telefone. Eu tinha 3 mensagens de Cássio. Mãe, nós estamos a caminho. Nós precisamos conversar. Por favor, esteja em casa. Isso é muito importante. É a nossa última chance. Às 7 em ponto, a campainha tocou. Eu respirei fundo. Eu levantei-me e caminhei em direção à porta. Eu olhei pelo olho mágico. Lá estavam eles. Cássio parecia destruído, com olheiras fundas, roupas amassadas, cabelo despenteado. Verônica, por outro lado, estava impecável como sempre, naquele vestido cor de champanhe que parecia um uniforme de batalha, saltos altos, maquiagem perfeita. Eu abri a porta, mas eu não me afastei para deixá-los entrar. Oi, mãe, disse Cássio com a voz fraca. Olá, Cássio. Verônica. Verônica sorriu para mim, mas era um sorriso forçado, calculado. Eliana, obrigada por nos receber. Eu sei que as coisas têm estado tensas, mas nós viemos conversar como família. Família? É assim que você chama as pessoas que você engana? O sorriso de Verônica congelou. Cássio olhou para mim com olhos suplicantes. Mãe, por favor, nós precisamos de R$300.000. É urgente. A casa que nós queremos comprar tem outros interessados. Se nós não dermos a entrada hoje, nós a perdemos. E por que eu deveria dar esse dinheiro a vocês? Eu perguntei, mantendo-me firme na soleira da porta. Verônica deu um passo à frente. Porque nós somos a sua família, porque Cássio é o seu único filho. Porque um dia a senhora vai morrer e todo esse dinheiro não vai lhe servir de nada no túmulo, porque supostamente a senhora nos ama. Supostamente, eu disse, sentindo a raiva começar a tomar o controle. Deixe-me dizer uma coisa, Verônica. Hoje eu recebi uma visita muito interessante. A sua mãe veio me ver. Eu vi o rosto de Verônica empalidecer instantaneamente. Cássio olhou para ela confuso. A sua mãe? Por que a sua mãe foi ver a minha mãe? Porque a sua esposa mentiu tão bem para ela também. Porque ela foi pedir R$200.000 aos seus sogros e eles disseram não. E porque a sua sogra, Catarina, teve a decência de vir me avisar que vocês dois viriam hoje com um ultimato. Verônica recuou, a sua máscara de doçura caindo completamente. Cássio olhou para ela, buscando uma explicação. Você foi pedir dinheiro aos seus pais? Por que você não me contou? Verônica me lançou um olhar cheio de ódio puro, antes de se virar para Cássio com uma expressão que tentava ser de vítima inocente. Cássio, querido, eu ia te contar. É que os seus sogros são tão difíceis quanto a sua mãe. Ninguém da sua família entende que nós precisamos desse dinheiro para o nosso futuro. O nosso futuro? Eu repeti sarcasticamente.
Você quer dizer o futuro onde você gasta 300 mil reais em salões de beleza, restaurantes caros e roupas de grife enquanto mente para o seu marido sobre emergências médicas que nunca existiram? Cássio olhou para mim confuso. Do que você está falando, mãe? Eu entrei no meu apartamento, deixando-os parados na porta, e voltei com os extratos bancários que eu havia guardado cuidadosamente em um envelope. Aqui, leia. Leia cada linha de como a sua esposa gastou o dinheiro que lhe custou tanto pedir para mim. Cássio abriu o envelope com as mãos trêmulas e começou a ler. Eu vi como os seus olhos se moviam de linha em linha, como a sua expressão passava de confusão à incredulidade e, finalmente, a horror. Salão Le Fontaine, 12 mil reais. Restaurante Leite Paris, 8 mil reais. Boutique Madame Chic, 23 mil reais. A sua voz foi sumindo a cada quantia que ele lia. Verônica tentou arrancar os papéis dele. Cássio, não é o que parece. Essas despesas foram necessárias para o meu trabalho, para manter uma imagem profissional. 12 mil reais em um salão de beleza são necessários para o seu trabalho, Verônica? Cássio perguntou. E pela primeira vez, eu ouvi raiva real na voz dele, direcionada a ela. 8 mil reais em um único restaurante? Você não entende a pressão que eu tenho. Eu preciso parecer bem, me sentir bem. A sua mãe tem todo esse dinheiro guardado sem usá-lo, enquanto eu tenho que me sacrificar todos os dias. Sacrifício? Eu explodi. Você chama gastar o dinheiro que o meu marido economizou por 20 anos em caprichos e luxos de sacrifício? Você chama manipular o meu filho para me pedir dinheiro com mentiras de sacrifício? Verônica deu um passo em minha direção com os punhos cerrados. Aquele dinheiro deveria ser do Cássio. Ele é o seu filho. Tudo o que a senhora tem deveria ser dele. Cássio tem 35 anos e um emprego estável. Ele não precisa do meu dinheiro. O que ele precisa é de uma esposa que o ame por quem ele é, não pelo acesso que ele tem à conta bancária da mãe. Cássio ainda estava olhando para os extratos, virando as páginas várias vezes, como se ele não pudesse acreditar no que ele estava vendo. Verônica, isso é demais. Você me disse que o dinheiro era para emergências, para despesas importantes da casa. E era. Eu precisava dessas coisas. Você nunca me dá o suficiente com o seu salário. Eu sempre tenho que ficar pedindo, implorando, me justificando. Você me prometeu uma vida boa quando nós nos casamos. Eu te prometi uma vida juntos baseada no que nós podemos bancar com as nossas rendas. Eu não te prometi roubar a minha mãe para financiar os seus caprichos. Verônica se virou para ele com lágrimas nos olhos, mas elas eram lágrimas de raiva, não de tristeza. Roubar? Eu não roubei nada dela. Você tinha acesso legal àquela conta. Ela te deu esse dinheiro voluntariamente. Ela me deu porque eu menti para ela, Verônica, Cássio disse. E eu vi como a realidade finalmente o atingia. Eu disse a ela que era para emergências, para imprevistos, e você o gastou em restaurantes e sapatos porque você não me dá o que eu mereço. As minhas amigas têm maridos que as compram carros de luxo, que as levam para viajar para a Europa. E o que eu tenho? Um marido que tem uma mãe milionária e não consegue sequer me comprar um vestido decente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cássio olhou para ela como se ele a estivesse vendo pela primeira vez, como se ele tivesse finalmente removido a venda e visto a pessoa real que estivera à sua frente todo esse tempo. É isso que eu sou para você? Ele perguntou com a voz quebrada. Uma fonte de dinheiro? Uma forma de conseguir o que você quer? Verônica pareceu perceber que havia ido longe demais. Ela mudou de tática imediatamente, aproximando-se dele com as mãos estendidas. Não, meu amor, não é isso. É que eu estou estressada, frustrada. Você sabe o quanto eu te amo, mas nós precisamos desse dinheiro para a casa, para nós começarmos a nossa verdadeira vida juntos. E a gravidez? Eu perguntei, decidindo soltar a bomba final. Você também precisava do dinheiro para o bebê que não existe? Cássio congelou. O quê? Verônica olhou para mim com ódio puro. Você não sabe o que está falando, velha intrometida. Eu te vi há uma semana, Verônica. Eu te vi em um restaurante com as suas amigas bebendo champanhe em um vestido que mostrava a sua barriga completamente lisa. Uma mulher com 3 meses de gravidez de risco não bebe champanhe nem veste roupas apertadas. Cássio deu um passo para trás, afastando-se de Verônica como se ela queimasse.
Você mentiu para mim sobre a gravidez. Você me fez pedir dinheiro para a minha mãe para um bebê que não existe. Cássio, eu posso explicar. Não há nada para explicar, ele gritou. E foi a primeira vez em anos que eu o vi verdadeiramente bravo. Você estava me usando. Você me transformou em um mentiroso, em um ladrão. Você me fez mentir para a minha própria mãe, manipulá-la, machucá-la. Mas eu não te forcei a nada. Você queria me agradar. Você queria me fazer feliz. Porque você me fez acreditar que se eu não fizesse, você me deixaria. Sempre com as ameaças, sempre com a chantagem emocional. Você me ama? Então prove. Consiga o dinheiro. Fale com a sua mãe. Se você não fizer, é porque não me ama o suficiente. Verônica cruzou os braços e a sua máscara finalmente caiu completamente. Nada restava da doçura fingida. Restava apenas a Verônica real. Fria, calculista, implacável. E se eu fiz? E se eu te manipulei? Funcionou? Não funcionou? Eu consegui o que eu queria. O problema é que a sua mãe patética decidiu ser egoísta e fechar a torneira do dinheiro. A minha mãe não é egoísta, Cássio disse com a voz firme. E pela primeira vez em meses, eu senti um vislumbre de esperança. A minha mãe trabalhou a vida inteira, economizou cada real, viveu com o mínimo para garantir o futuro dela. E eu, o filho dela, a traí. Eu a manipulei. Eu a roubei. Ele se virou para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, me perdoa. Eu sinto muito. Eu não sei em que momento eu deixei de ser o seu filho e me tornei isso. Eu senti o meu próprio coração se partir, vendo-o assim, destruído, finalmente consciente do que ele havia feito. Eu queria abraçá-lo, dizer que estava tudo bem, que eu o perdoava, mas Ruth havia me ensinado que, às vezes, o amor também significa deixar as pessoas enfrentarem as consequências das suas ações. Cássio, eu agradeço as suas desculpas, mas desculpas não trazem de volta os 300 mil reais que foram gastos. Não apagam as mentiras, não curam a dor de saber que o meu próprio filho me via como um banco ambulante. Verônica soltou uma risada amarga. Que drama! Meu Deus, Eliana, a senhora ainda tem 500 mil reais? Não é como se nós a tivéssemos deixado na rua. Pare de se fazer de vítima. Saiam da minha casa, eu disse com uma voz calma, mas firme. Agora, os dois. Com prazer, Verônica cuspiu. Este apartamento miserável me deprime de qualquer maneira. Vamos, Cássio, a gente consegue o dinheiro de outra forma. Mas Cássio não se moveu. Ele ficou ali, olhando para mim, depois olhando para Verônica, como se ele estivesse vendo a sua vida inteira com clareza pela primeira vez. Eu não vou com você, ele disse finalmente. Verônica se virou para ele, incrédula. O que você disse? Eu disse que eu não vou com você. Chega, acabou. Cássio, não seja ridículo. Nós vamos para casa. Nós conversamos com calma e amanhã nós voltamos a falar com a sua mãe. Não há nada para conversar. A minha mãe disse não e eu estou dizendo que acabou. Eu quero o divórcio. As palavras ficaram suspensas no ar. Verônica olhou para ele como se ele tivesse crescido uma segunda cabeça. Divórcio? Você está me deixando por causa dessa velha manipuladora que te fez uma lavagem cerebral? Eu não estou te deixando por causa da minha mãe. Eu estou te deixando porque eu finalmente abri os meus olhos e vi quem você realmente é. Uma mentirosa. Uma manipuladora. Alguém que nunca me amou, só amou o que ela podia conseguir de mim. Verônica o olhou com ódio puro. Ótimo, perfeito. Mas que fique registrado que você decidiu isso. E quando você estiver sozinho, quando você perceber que jogou fora o seu casamento para proteger o dinheiro da sua mamãe, não venha me implorar para voltar. Ela se virou e saiu do apartamento, batendo a porta com tanta força que as paredes tremeram. O silêncio que permaneceu foi absoluto. Cássio ficou parado no meio da minha sala, olhando para o chão com os extratos bancários ainda nas suas mãos trêmulas. Eu não sei o que dizer, mãe. Eu não sei como pedir o seu perdão por algo tão horrível. Eu sentei no sofá, sentindo o peso daqueles meses cair sobre mim como uma avalanche. Cássio, sente-se. Nós precisamos conversar de verdade. Ele se sentou ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa, como se ele não se sentisse no direito de estar perto de mim. Quando o seu pai morreu,
A única coisa que ele me deixou além deste apartamento e das lembranças foi aquele dinheiro. 800 mil reais que representavam cada hora extra que ele trabalhou, cada jantar que nós pulamos para economizar, cada férias que nós cancelamos. Aquele dinheiro era a forma dele de cuidar de mim, mesmo depois da morte. A minha voz falhou, mas eu continuei. E você, o meu filho, o menino que eu carreguei nos braços, que eu criei com amor e sacrifício, transformou esse legado em combustível para os caprichos de uma mulher que nem sequer te ama de verdade. Cássio começou a chorar em silêncio, as lágrimas caindo sobre os papéis que ele segurava. Eu sei, mãe. Eu sei. E eu não tenho desculpa. Eu me deixei cegar, manipular. Eu estava tão obcecado em fazer Verônica feliz que eu esqueci quem eu era. Eu esqueci de onde eu vim. Eu esqueci tudo o que você e o pai me ensinaram sobre o valor do dinheiro, sobre honestidade, sobre respeito. E agora, Cássio, o que vem a seguir? Ele enxugou as lágrimas com as costas da mão. Agora eu vou me divorciar da Verônica. Eu vou procurar um advogado amanhã de manhã. E depois, mãe, eu vou passar o resto da minha vida tentando te pagar aqueles 300 mil reais de volta. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas cada real que eu ganhar, cada centavo extra será para a senhora. Eu juro pela memória do pai. Eu olhei em seus olhos, buscando sinceridade, buscando o filho que eu pensava estar perdido para sempre. Eu não quero o seu dinheiro, Cássio. Eu disse finalmente, sentindo as palavras saírem pesadas da minha boca. O que eu quero é o meu filho de volta. O homem honesto que eu criei, não o mentiroso que você se tornou. E Cássio balançou a cabeça, limpando as lágrimas. Eu vou reconquistá-lo, mãe. Eu prometo que eu vou ser o filho que eu mereço ser novamente. Ele ficou em silêncio por um momento e depois perguntou com a voz trêmula. Eu posso te abraçar? Eu não respondi com palavras. Eu simplesmente abri os meus braços e ele se deixou cair neles, como quando ele era criança e tinha medo de tempestades. Nós choramos juntos pelo que pareceram horas, abraçados naquele sofá velho, onde nós havíamos compartilhado tantos momentos felizes antes de Verônica entrar nas nossas vidas como um furacão destrutivo. Quando ele finalmente se afastou, olhou para mim com os olhos vermelhos e inchados. Eu preciso ir, mãe. Eu preciso voltar ao apartamento e pegar as minhas coisas antes que Verônica faça alguma loucura. Você quer que Ruth vá com você? Você não deveria ficar sozinho com ela agora? E Cássio balançou a cabeça. Não, está tudo bem. Eu preciso encarar isso sozinho. Faz parte de aceitar as consequências dos meus atos. Ele se levantou, caminhou até a porta e parou na soleira. Mãe, obrigado por não desistir de mim. Obrigado por colocar limites, mesmo que tenha doído na senhora fazer isso. Foi isso que me salvou. Quando ele saiu, eu liguei imediatamente para Ruth e contei-lhe tudo. Ah, Eliana, finalmente o seu filho acordou. Mas não baixe a guarda ainda. Verônica não vai aceitar isso calada. Ela estava certa. Às 2 da manhã, o meu telefone começou a tocar sem parar. Era Verônica. Eu deixei tocar até ele parar. Então, as mensagens começaram a chegar. A culpa é sua, sua velha bruxa. Você destruiu o meu casamento. Eu espero que você esteja feliz agora que você deixou o seu filho sozinho. Você vai pagar por isso. Eu bloqueei o número dela e tentei dormir, mas eu não consegui. Na manhã seguinte, eu recebi uma ligação de Cássio. Mãe, ontem à noite, quando eu cheguei ao apartamento, Verônica tinha destruído todas as minhas coisas. Ela quebrou o meu computador, rasgou as minhas roupas, quebrou as minhas fotos. Eu tive que chamar a polícia. Eu senti a raiva me tomando novamente. Você está bem? Ela te machucou? Não, eu saí antes que as coisas piorassem. Eu estou em um hotel hoje. Eu vou procurar um advogado e dar entrada nos papéis do divórcio. Você precisa de dinheiro para o hotel? Eu perguntei e mordi a minha língua imediatamente. Depois de tudo o que havia acontecido, o meu instinto ainda era protegê-lo. Cássio riu amargamente. Não, mãe, eu tenho o suficiente na minha conta para cobrir as minhas despesas e mesmo que eu não tivesse, eu não pediria nada à senhora. Esses dias acabaram. 2 semanas se passaram. Cássio me ligava a cada 2 dias para me contar como o processo de divórcio estava indo. Verônica estava lutando a cada passo, exigindo compensação financeira, alegando que havia deixado oportunidades de trabalho pelo casamento
inventando dívidas que nunca existiram. O meu advogado diz que isso pode levar meses. Cássio me disse certa tarde, enquanto nós tomávamos café no meu apartamento. Ele parecia cansado, mas mais calmo, como se ele pudesse finalmente respirar depois de anos submerso. Verônica está exigindo que eu lhe dê metade de tudo o que eu tenho, incluindo o dinheiro que, segundo ela, nós investimos juntos no nosso futuro. Ela está se referindo ao dinheiro que ela roubou da minha conta? Exatamente. O meu advogado disse a ela que não é assim que funciona, que aquele dinheiro nem era meu para começo de conversa, que era um presente da minha mãe que ela se apropriou indevidamente. Mas Verônica insistiu. Certa tarde, enquanto eu trabalhava na livraria, Catarina, a mãe de Verônica, entrou. Ela parecia envergonhada, com os olhos vermelhos como se ela tivesse chorado. Senhora Eliana, nós podemos conversar? Eu a levei para a pequena lanchonete ao lado da livraria. Nós sentamos em uma mesa no fundo. Eu vim me desculpar novamente. Catarina começou com a voz trêmula. E para dizer que o meu marido e eu tomamos uma decisão. Nós vamos pagar os 300 mil reais que Verônica gastou para a senhora. O meu queixo caiu. Catarina, a senhora não precisa fazer isso. Esse não é um problema seu. Sim, é. Ela insistiu, limpando as suas lágrimas. Nós criamos aquela mulher. Nós a mimamos. Nós lhe demos tudo o que ela queria sem ensiná-la o valor das coisas. Nós somos responsáveis pelo que ela se tornou. E, embora eu saiba que dinheiro não apaga o dano que ela causou, ele é o mínimo que nós podemos fazer. Catarina, eu agradeço o gesto mais do que a senhora pode imaginar, mas eu não posso aceitar esse dinheiro. A senhora não me roubou nada. Foi Verônica. Catarina balançou a cabeça firmemente. Nós já tomamos a decisão. Nós vamos vender a nossa casa de veraneio, aquela que nós compramos para a aposentadoria. Com isso, nós podemos pagar a senhora integralmente. Por favor, senhora Eliana, deixe-nos fazer isso. Deixe-nos pelo menos tentar reparar um pouco do dano que a nossa filha causou. Eu olhei em seus olhos e vi tanta dor, tanta culpa, tanto arrependimento que eu finalmente concordei. Tudo bem, mas com uma condição, que esse dinheiro não venha da senhora como pagamento de uma dívida, que ele venha como um gesto de boa vontade entre duas famílias que foram feridas pela mesma pessoa. Catarina pegou as minhas mãos e as apertou com força. Obrigada, Eliana. Obrigada por entender. Aí 2 dias depois, eu recebi a transferência bancária de 300 mil reais com uma nota que dizia: com as nossas mais sinceras desculpas e a esperança de que um dia a senhora possa perdoar a nossa família. Naquela noite, eu liguei para Cássio e contei a ele. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Os pais da Verônica são pessoas boas. Eles não mereciam ter uma filha assim. Ninguém merece isso, filho. Mas às vezes, a vida nos dá fardos que nós não pedimos e nós temos que aprender a carregá-los. 1 mês depois, Verônica apareceu no meu trabalho. Ela invadiu a livraria como um tornado. Maquiagem borrada e cabelo despenteado, tão diferente da mulher impecável que sempre fora. Você! A culpa de tudo isso é sua! Ela gritou, apontando o dedo acusador para mim. Os clientes se viraram para nos olhar. Dona Patrícia saiu correndo da sua sala. Verônica, você tem que sair, eu disse com uma voz calma, mas firme. Eu não saio até você me escutar. Você destruiu o meu casamento. Cássio era perfeito até você envenená-lo contra mim. Cássio abriu os olhos e viu quem você realmente é. Eu não precisei fazer nada. Mentira! Você sempre me odiou desde o primeiro dia. Você nunca me deu uma chance. Eu te dei muitas chances, Verônica, e em todas elas você as usou para mentir, manipular e roubar. Verônica deu um passo em minha direção com os punhos cerrados. Dona Patrícia se interpôs entre nós. Moça, se a senhora não sair da minha loja agora mesmo, eu chamo a polícia. Chame! Eu não me importo. Essa velha egoísta me deve 300 mil reais. Eu não te devo nada. Você o gastou em caprichos enquanto mentia sobre emergências que nunca existiram. E, a propósito, os seus pais já me devolveram aquele dinheiro, porque eles sim têm vergonha na cara e senso de responsabilidade. O rosto de Verônica ficou vermelho de fúria. Os meus pais te deram dinheiro? Como você ousa aceitar isso? Aquele dinheiro era da minha herança.
Aquele dinheiro pertencia aos seus pais e eles decidiram fazer a coisa certa com ele. Algo que você nunca aprendeu a fazer. Verônica me olhou com tanto ódio que eu pensei que ela fosse me bater. Mas em vez disso, ela soltou uma risada histérica. Quer saber? Fique com o seu dinheiro sujo. Fique sozinha no seu apartamento miserável. Eu vou encontrar alguém melhor que Cássio. Alguém que realmente tenha dinheiro e não apenas uma mãe pão dura. Eu te desejo sorte nisso, eu disse sinceramente. Eu espero que a próxima pessoa que você tente usar seja mais inteligente que o meu filho e a veja chegando de longe. Verônica cuspiu no chão da livraria e saiu, batendo a porta. Os clientes permaneceram em silêncio, olhando para mim com uma mistura de surpresa e compaixão. Dona Patrícia me abraçou. Oh, Eliana, que mulher horrível! Você está bem? Eu estou bem, Dona Patrícia. Melhor que bem, na verdade, porque finalmente esse pesadelo acabou. Naquela noite, Cássio veio me visitar. Eu contei-lhe o que havia acontecido. Ele balançou a cabeça com tristeza. Eu não consigo acreditar que eu me casei com aquela mulher, que eu a defendi, que eu machuquei a minha própria mãe por causa dela. Cássio, todos nós cometemos erros. O importante é que você aprenda com eles. Sabe o que é mais triste, mãe? Que eu realmente achei que eu a amava. Mas agora eu percebo que o que eu sentia não era amor. Era medo. Medo de ficar sozinho. Medo de não ser o suficiente. Medo de desapontá-la. E esse medo me transformou em alguém que eu não reconheço. Mas agora você está recuperando a pessoa que você realmente é. E é isso que importa. Cássio tirou um envelope da jaqueta. Mãe, isso é para a senhora. Eu abri o envelope. Dentro havia um cheque administrativo de 20 mil reais. Cássio, o que é isso? É o primeiro pagamento. Eu vendi o meu carro, aquele que Verônica tanto insistiu para eu comprar. Eu comprei um usado mais modesto, e isso foi o que sobrou. Eu sei que não é muito perto dos 300 mil, mas é um começo. Eu senti lágrimas encherem os meus olhos. Filho, você não precisa fazer isso. Os pais da Verônica já me devolveram o dinheiro. Eu sei, a senhora me disse, mas eu ainda quero fazer isso. Eu preciso fazer isso, não pela senhora, mas por mim. Eu preciso saber que eu posso retificar os meus erros, que eu posso ser responsável pelas minhas ações. Eu olhei para ele com orgulho, finalmente vendo o homem que eu havia criado, o filho de quem eu sempre tive orgulho. Então eu aceito, mas com uma condição. Esse dinheiro vai para uma conta poupança para você, para quando você realmente precisar, para quando você estiver pronto para recomeçar uma nova vida de verdade. Cássio sorriu. E foi o primeiro sorriso genuíno que eu vi em meses. Obrigado, mãe, por não desistir de mim. Por me amar mesmo quando eu não merecia. 6 meses se passaram desde aquela noite em que Verônica invadiu o meu apartamento exigindo dinheiro. 6 meses em que a minha vida mudou de formas que eu jamais imaginei. O divórcio de Cássio foi finalmente finalizado. Verônica tentou até o último momento arrancar dinheiro no processo, mas o juiz enxergou as suas mentiras e manipulações. Ela não recebeu nada. Cássio me disse que a última vez que ele a viu no tribunal, ela o olhou com tanto ódio que lhe deu arrepios. Eu espero nunca mais vê-la na minha vida. Ele me disse enquanto nós tomávamos café no meu apartamento. Algo que agora nós fazíamos 2 vezes por semana, religiosamente. O nosso relacionamento havia se transformado. Não era mais a relação de mãe e filho que nós tínhamos antes, onde eu o superprotegia e ele aceitava sem questionar. Agora era algo mais maduro, mais honesto. Nós conversávamos sobre tudo. Os erros dele, os meus medos, como reconstruir a confiança que havia sido quebrada. Ruth continuava sendo a minha rocha, a minha confidente. Certa tarde, enquanto nós caminhávamos pela praça perto da minha casa, ela me disse algo que me fez pensar. Eliana, você passou 5 anos guardando aquele dinheiro como se ele fosse uma peça de museu. Você não acha que é hora de usar um pouco para você mesma, para desfrutar, para viver? Ela estava certa. Eu estava tão focada em proteger o dinheiro, em preservar o legado do meu marido, que eu havia me esquecido de viver a minha própria vida. Naquela noite, eu tomei uma decisão. Na manhã seguinte, eu fui ao banco e falei com Sérgio, o gerente que havia me ajudado a proteger as minhas contas. Eu quero usar 50 mil reais para reformar o meu apartamento.
E eu quero separar mais 50 mil reais para uma viagem que eu sempre sonhei em fazer. Sérgio sorriu. Parece uma excelente ideia, senhora Eliana. O seu dinheiro está aí para lhe dar segurança. Sim, mas também para lhe dar felicidade. Eu contratei um empreiteiro recomendado por Dona Patrícia. Em 2 meses, o meu apartamento deixou de ser aquele lugar humilde e desgastado para se tornar um espaço lindo, iluminado, cheio de vida. Eu pintei as paredes com cores quentes, troquei os móveis antigos, instalei cortinas novas que deixavam a luz do sol entrar. Quando Cássio viu o resultado, ele ficou sem palavras. Mãe, isso está incrível! A senhora parece tão feliz. Eu estou, filho. Pela primeira vez em anos, eu me sinto em paz. Cássio também estava reconstruindo a sua vida. Ele se mudou para um apartamento pequeno, mas confortável. Ele começou a fazer terapia para trabalhar os padrões comportamentais que o haviam tornado vulnerável à manipulação de Verônica e se reconectou com velhos amigos que ele havia abandonado durante o casamento. A minha terapeuta diz que eu tinha uma autoestima muito baixa. Ele me disse certa tarde. Por isso eu aceitava o abuso da Verônica. Eu achava que eu não merecia coisa melhor, que eu tinha sorte por alguém como ela estar comigo. Mas agora você sabe a verdade, não é? Que você merece ser amado por quem você é, não pelo que você pode dar. Sim, mãe, agora eu sei. 3 meses após a reforma, eu usei parte do dinheiro que eu havia reservado para fazer a viagem que eu sempre sonhei. Visitar a minha irmã Margarida, que morava em Portugal. Eu não a via há 15 anos, desde antes de o meu marido falecer. O reencontro foi mágico. Margarida me recebeu no aeroporto de Lisboa, de braços abertos e com lágrimas nos olhos. Mana, quanto tempo! Eu pensei que você nunca fosse se decidir a vir. Eu passei 1 mês inteiro em Portugal. Nós visitamos museus, caminhamos por ruas antigas, comemos em pequenos restaurantes típicos. Nós ficamos até tarde conversando sobre as nossas vidas, os nossos arrependimentos, os nossos sonhos. Eu contei-lhe tudo sobre Cássio e Verônica. Margarida ouviu atentamente e depois me disse algo que eu jamais esquecerei. Eliana, o que você fez foi um ato de amor verdadeiro. Amor duro, mas amor, no entanto. Você salvou o seu filho dele mesmo. Certa noite, enquanto nós jantávamos em um pequeno restaurante com vista para o rio Tejo, eu recebi uma mensagem de texto de Cássio. Era uma foto dele sorrindo, segurando um certificado. Mãe, eu fui promovido no trabalho. Eu queria que a senhora fosse a primeira a saber. Eu respondi com lágrimas nos olhos. Eu tenho muito orgulho de você, filho. O seu pai também estaria. Quando eu voltei para casa, eu encontrei o meu apartamento cheio de flores. Cássio as havia deixado com um bilhete que dizia: Bem-vinda, mãe. Eu senti a sua falta. Naquela noite, nós jantamos juntos, e ele me contou tudo o que havia acontecido na minha ausência. Mãe, eu conheci uma pessoa, ele disse tímido. O meu coração disparou. É mesmo? Conte-me. O nome dela é Sara. Ela é bibliotecária. Ela trabalha perto do meu escritório. Eu a conheci quando eu fui devolver uns livros. Ela é diferente da Verônica em todos os sentidos. Ela é simples, honesta, trabalhadora. Ela não se importa que eu não tenha um carro de luxo ou que eu more em um apartamento pequeno. Ela só quer me conhecer, passar tempo comigo. E como você se sente? Assustado, ele admitiu. Assustado de cometer um erro de novo, de ser manipulado de novo. Mas a minha terapeuta diz que isso é normal, que ele faz parte do processo de cura. E a Sara é muito paciente comigo, muito compreensiva. Eu gostaria que a senhora a conhecesse um dia. Ela também gostaria de te conhecer. Na verdade, ela fala muito da senhora. Eu contei toda a história. E ela disse que admira a sua força. 2 semanas depois, Cássio trouxe Sara para jantar. Era uma mulher de 30 anos, com um sorriso genuíno e olhos bondosos. Ela vestia um vestido cinza simples e sapatilhas. Ela não tinha joias caras ou maquiagem exagerada. Ela era natural, autêntica. Durante o jantar, nós conversamos sobre livros, sobre a livraria onde eu trabalho, sobre o trabalho dela na biblioteca. Ela não mencionou dinheiro uma única vez. Ela não perguntou onde Arnaldo morava ou que tipo de carro Cássio dirigia. Ela apenas falava sobre coisas reais, sonhos simples, planos modestos.
Quando eles foram embora, eu liguei para a minha amiga Ruth e disse: "Eu acho que o meu filho finalmente encontrou alguém bom." "Graças a Deus," ela respondeu. "Ele merece, depois de tudo o que aconteceu." Os meses continuaram a passar. A minha vida encontrou um novo ritmo, mais calmo, mais feliz. Eu continuei trabalhando na livraria porque eu gostava, não porque eu precisava. Dona Patrícia havia me oferecido um aumento, mas eu disse que não era necessário. Eu trabalho aqui porque me faz feliz estar rodeada de livros e de pessoas que amam ler, eu expliquei. Certo dia, enquanto eu organizava a sessão de romances, uma jovem entrou com um bebê nos braços. Ela parecia cansada, desesperada. Ela se aproximou do balcão onde eu estava. "Com licença, vocês estão contratando? Eu preciso de trabalho urgentemente. O meu marido nos deixou e eu tenho que sustentar o meu bebê." Eu olhei para ela e vi nos seus olhos o mesmo medo que eu havia sentido tantas vezes na minha vida. "Eu vou falar com a dona," eu disse com um sorriso. Eu convenci Dona Patrícia a lhe dar uma chance. Nas semanas seguintes, eu ajudei a jovem, cujo nome era Isabela, a aprender o trabalho. Eu dei-lhe conselhos. Eu emprestei-lhe dinheiro quando ela precisou. Eu disse-lhe que tudo ia ficar bem. "Por que a senhora é tão boa comigo?" Ela me perguntou um dia com lágrimas nos olhos. "Porque alguém foi boa comigo quando eu precisei. E porque nós, mulheres, temos que nos ajudar." Certo sábado à tarde, 6 meses após a minha viagem a Portugal, Cássio chegou ao meu apartamento com Sara e uma notícia. "Mãe, nós temos algo para te contar." O meu coração pulou. "Nós vamos nos casar," Cássio anunciou com um sorriso enorme. Sara me mostrou o anel. Simples, modesto, bonito. "Não é nada chique," ela se desculpou, "mas é o que nós pudemos pagar com as nossas economias." "É perfeito," eu disse, abraçando-a. "Absolutamente perfeito." O casamento foi pequeno, íntimo, em um sítio com jardim. Não houve gastos excessivos ou luxos desnecessários, apenas amigos próximos, família, amor verdadeiro. Durante a cerimônia, quando eu vi Cássio olhando para Sara com adoração genuína, eu soube que ele finalmente havia encontrado o que realmente importava. Em seu brinde, Cássio olhou diretamente para mim. "Mãe, obrigado por me amar o suficiente para me dizer não. Obrigado por impor limites, mesmo que tenha doído na senhora fazer isso. Obrigado por me ensinar que o amor verdadeiro não se compra com dinheiro. Ele se constrói com respeito, honestidade e compromisso." Eu não consegui conter as lágrimas. Após a cerimônia, enquanto todos dançavam e celebravam, eu sentei-me por um momento sozinha em um banco do jardim. Ruth sentou-se ao meu lado. "Você conseguiu, Eliana. Você recuperou o seu filho." "Não, ele se recuperou a si mesmo. Eu apenas o ajudei a ver o caminho." "Você é modesta demais. O que você fez exigiu uma coragem enorme." Eu olhei para Cássio dançando com a sua nova esposa, sorrindo de uma forma que eu nunca o vi sorrir com Verônica. Eu pensei em todo o caminho que nós havíamos percorrido, todas as lágrimas derramadas, toda a dor suportada, e eu soube que havia valido a pena. 2 meses após o casamento, Cássio e Sara me deram uma notícia que encheu o meu coração de alegria. Eles teriam um bebê. Desta vez era real. Desta vez não havia manipulação e mentiras, apenas amor genuíno e a emoção de 2 pessoas que realmente queriam formar uma família juntas. "Mãe, nós queremos te pedir uma coisa," Cássio disse durante o jantar no meu apartamento reformado. "Qualquer coisa, filho. Nós queremos que a senhora seja a madrinha, e nós queremos que, se for menina, ela se chame Roberta em homenagem ao avô que ela nunca conhecerá, mas cujo legado sempre a protegerá." Lágrimas escorreram pelo meu rosto. O meu marido, Arnaldo, o homem que trabalhou 20 anos para garantir o nosso futuro, ficaria orgulhoso. A sua neta levaria uma versão de seu nome do meio. O seu dinheiro, protegido com tanto cuidado, agora poderia ser usado para ajudar de verdade em coisas importantes para a nova geração que estava por vir. Naquela noite, quando Cássio e Sara foram embora, eu sentei-me no meu novo sofá, no meu lindo apartamento, e olhei para as fotos do meu marido penduradas na parede recém-pintada. "Nós conseguimos, Arnaldo," eu sussurrei. "Nós salvamos o nosso filho, nós protegemos o seu legado e agora eu posso finalmente viver em paz." No dia seguinte,
Eu fui ao banco ver Sérgio. Eu quero abrir uma conta poupança para a minha futura neta, eu disse a ele. Eu quero depositar 100 mil reais para que, quando ela completar 18 anos, ela tenha uma reserva para a faculdade ou para o que ela precisar. Sérgio sorriu enquanto processava a transação. O seu marido estaria orgulhoso da senhora Eliana. Eu sei. E eu estou orgulhosa de mim mesma, porque depois de toda a dor, todas as mentiras, toda a manipulação, eu havia aprendido a lição mais importante da minha vida. Amor verdadeiro não é dar tudo o que pedem. É ter a coragem de dizer não quando necessário. É proteger o que é seu sem culpa. É colocar limites, mesmo quando dói. É saber que o seu valor não está no seu dinheiro, mas na sua dignidade, na sua força, na sua capacidade de sobreviver e florescer mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Eu olhei pela janela do banco em direção à rua cheia de gente, cada um com as suas batalhas, as suas dores, as suas vitórias. E eu sabia que a minha história, embora dolorosa, havia terminado bem. Eu tinha o meu lindo apartamento, o meu trabalho que eu amava, a minha amizade com Ruth que me sustentava, o meu filho recuperado, uma nora maravilhosa e em breve uma neta que carregaria um pedaço do nome do meu marido. Eu tinha 500 mil reais ainda no banco, protegidos, seguros, esperando para serem usados em coisas que realmente importavam. E, mais importante, eu tinha a minha dignidade intacta, a minha autoestima restaurada e a paz de saber que eu havia feito a coisa certa, mesmo quando o mundo inteiro me dizia que eu estava errada. Verônica havia desaparecido das nossas vidas para sempre. Cássio me disse que ele ouviu que ela se casou com outro homem, alguém com muito dinheiro. Eu espero que ele seja mais esperto que eu, Cássio disse. Eu espero que ele veja quem ela é antes que seja tarde demais. Eu também esperava. Não por Verônica, que jamais mudaria, mas por aquele pobre homem que estava prestes a aprender a lição mais cara da sua vida. Mas essa não era mais a minha história. A minha história era esta. A de uma mulher de 63 anos que se recusou a ser vítima, que impôs limites, que protegeu o que era dela e que, no final, encontrou a paz e a felicidade que merecia. A história de Eliana, que finalmente aprendeu que amar o seu filho não significa dar-lhe tudo o que ele pede, mas ensiná-lo a ser um homem de honra, integridade e respeito. E essa lição, mais do que qualquer quantia de dinheiro, era o verdadeiro legado que o meu marido e eu deixamos. Essa narrativa termina aqui, mas quero muito ouvir você. Escreva nos comentários o que achou, o que faria diferente, de onde me acompanha e qual nota essa história merece. E claro, se inscreva no canal para acompanhar as próximas.